Meio-dia 19, eu volto agora com o quadro Doutora Responde, né? Toda terça, você sabe, tem essa prestação de serviço aqui no Balanço Geral. Está comigo ao vivo aqui o ginecologista e obstetra, o doutor Márcio Westphal. Doutor, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Vamos falar sobre infertilidade hoje, né? Tudo certo? Ok. Boa tarde, né, para você, Rodrigo, pessoal de casa, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá. Quais são as causas, as principais razões da infertilidade? O que se sabe em termos de medicina, doutor? São muitas as causas de infertilidade, né, Rodrigo? É fundamental sempre, quando se fala sobre infertilidade, lembrar que numa gestação natural, quem vai promover essa gravidez é o casal. Então, é interessante avaliar fatores masculinos de infertilidade, que pode ser avaliada pelo médico urologista, e nos fatores femininos, a avaliação sim, com o médico ginecologista obstetra. Dentre essas causas, você pode ter causas hormonais que podem favorecer, ou melhor, não favorecer a ovulação, como a síndrome de ovário policístico, que é uma doença bastante famosa, que se ouve muito. Você pode ter também fatores anatômicos, que seriam fatores que possam obstruir as trompas, dentre elas infecções, aderências por cirurgias anteriores, ou mesmo uma doença também que se fala muito hoje, que é a endometriose. E, além disso, fatores anatômicos, próprios do útero, e também levar em consideração alguns medicamentos ou hábitos de vida que possam fazer com que essa paciente tenha uma dificuldade na ovulação e assim buscar a gestação. O WhatsApp está aqui na tela, o Rogério já colocou para a gente aqui, o 47988719831 para você mandar a sua pergunta aqui para o Dr. Márcio. Tem perguntas chegando, já vamos ver juntos aqui, doutora. Luciana, pílula anticoncepcional afeta a fertilidade da mulher? E aí, doutor? A pílula anticoncepcional, ela vai afetar a fertilidade sim, quando a mulher estiver fazendo uso dela, né? Mas não existe nenhum estudo que coloque que o uso por muito tempo da pílula vai afetar a fertilidade posteriormente. Então não há preocupação com a fertilidade e o uso da pílula anticoncepcional. Tem algum método anticoncepcional que é mais seguro ou garantido em relação à fertilidade ou não existe isso? Não existe. O único método, claro, que é irreversível é a laqueadura. Então, é um método cirúrgico, né? Uma vez realizada a laqueadura, você não vai ter maneira de reverter. Mais perguntas aqui no nosso WhatsApp do BG, da Bianca. O que fazer após diagnóstico de infertilidade, né? Como agir diante disso, doutor? É interessante primeiro determinar se é um diagnóstico ou uma suspeita. Coloco isso porque o impacto psicológico que causa na mulher o fato de ter o diagnóstico de infertilidade, ele é muito impactante, né? Então, o primeiro ponto nessa suspeita é procurar o médico para fazer a avaliação e fazer uma série de exames para poder saber qual é a causa, né? Mas também não tem como reverter, diagnóstico de infertilidade, não tem como engravidar, não tem jeito. Por isso que eu falei, tem que ver, existem situações que elas podem sim ser reversíveis. É possível. Como algumas questões relacionadas à ovulação, fatores hormonais e tal. Outras podem sim ser irreversíveis. Sim. E aí vai necessitar de toda essa investigação para se chegar ao diagnóstico. Perfeito. Mais uma pergunta aqui para o Dr. Márcio. Silvia, boa tarde. O que aumenta a infertilidade? Tem alguma questão de aumento aí de infertilidade, doutor? É difícil estabelecer esse termo, esse aumento da infertilidade, né? Mas a gente sabe que o sobrepeso em excesso pode estar associado à infertilidade. A atividade física muito intensa, uso de medicamentos, determinados medicamentos que podem sim alterar a ovulação e doenças que por vezes são subdiagnosticadas e no avanço dessas doenças elas podem sim prejudicar as trompas, como eu falei, a endometriose. E só para terminar, doutor, quanto tempo é um tempo normal do casal tentar engravidar, ter filhos, enfim, que não é preciso se preocupar, agora passou de determinado tempo, aí tem que ser melhor apurado? O ideal é que inicialmente esse casal passe por uma avaliação médica para poder primeiro determinar se existe uma condição ideal para uma gestação. Depois disso, essa mulher que cicla mensalmente, após um ano e meio, é hora dela ser reavaliada para se estabelecer se existe alguma causa de infertilidade. Dr. Márcio Westphal, ginecologista e obstetra, obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado, Rodrigo, pessoal de casa. Obrigado pelo convite.